Então, boa noite a todos, que bom a gente estar aqui. E cremos que o Senhor já começou a ministrar aos nossos corações. Amém? Ele não vai começar agora através da pregação ou do ensino da palavra, ele já está ministrando. Amém? Ele já está ministrando, ele já está se movendo em nosso meio. O Espírito, ele tem liberdade no nosso meio, amém? Nós recebemos do dirigente de culto, pastor Glaucio, nós recebemos dos ministros de louvor, nós recebemos de quem ministra a palavra, e nós recebemos uns dos outros. Amém? Eu sei que no momento de comunhão você recebeu aí um abraço caloroso, você ouviu palavras de bênçãos, e que durante a semana você vai se lembrar delas, em nome de Jesus, amém? E essa equipe dessa igreja é muito sincronizada, irmãos. Um dos livros que eles indicaram aqui hoje e estão dando desconto é o Extraordinário Crescimento da Fé. E sobre o que eu vou falar nessa noite? Fé. Amém? O Espírito é o mesmo. Amém? O que inspira o que dirige o culto, inspira os que cantam, inspira os que programam os avisos, e inspira o povo que faz promoção para abençoar a sua vida. Amém? Então nós estamos no mesmo Espírito. Eu queria que você abrisse inicialmente lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 38. Mas eu quero dizer para você que essa passagem que está em Hebreus, capítulo 10, verso 38, ela está também em Abacuque, no capítulo 2, verso 4, ok? Nós temos 4 referências falando essa mesma verdade. Abacuque 2, 4, nós temos Romanos, no capítulo 1, verso 17, nós temos Gálatas capítulo 3, verso 11, e eu vou ler com você Hebreus 10, 38. Então, essa mesma verdade, ela está, relatada na Bíblia, ela está registrada na Bíblia 4 vezes. E uma verdade, muitas vezes registrada, ela é muito importante para nós. Amém? Então, Hebreus capítulo 10, quantos estão lá? Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, irmãos, o Senhor é bom. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Amém. Então, Abacuque 2:4, Gálatas 3:11, Romanos 1:17 e Hebreus 10:38 afirmam essa mesma verdade. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E o que é fé? Eis a pergunta, o que é fé, irmãos? Fé é resultado do conhecimento da palavra de Deus. Fé é resultado do conhecimento da verdade. Amém? Então avança um pouquinho aí para o versículo 1 de Hebreus 11, que dá uma definição perfeita de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Não quer dizer que não existam, mas nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais, mas são fatos que nós não vemos, mas que eles existem. Amém? Por exemplo, os fatos da redenção. Algum de vocês aqui viu Jesus pregado na cruz do Calvário? Não, né? Alguém viu Jesus sendo morto? Alguém viu Jesus sendo sepultado? Alguém viu Jesus ressuscitando? Não, mas você crê nisso, porque é um fato. É uma verdade consumada, é algo que aconteceu. Então, é a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza. Podemos definir a fé como um título de propriedade, como uma certidão que garante que essas verdades pertencem a nós. Amém? Se você tem um imóvel, por exemplo, você não precisa sair carregando o seu imóvel nas costas para provar que você tem. Você apenas apresenta a escritura. Amém? Se você tem um carro e você não está com ele no momento, mas você tem o documento do carro, você prova que você tem um carro, ainda que esse carro não esteja com você no momento. Então, a fé é exatamente isso, um título de propriedade, uma certidão de garantia que nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Amém? E o justo viverá pela fé. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, fé não é um acessório ou um amuleto. Fé não é algo que você usa no momento que você quer ou que precise e descarta. Não, fé é um estilo de vida. Fé precisa fazer parte de nós, do nosso ser. O que é um acessório? Vamos fazer aqui uma ilustração bem basiquinha
O que é um acessório? Por exemplo, as mulheres se enfeitam com brincos, por exemplo. É um acessório. Tem um dia que a mulher se sente linda e maravilhosa com aquele brinco, que cai perfeitamente. No outro dia ela coloca o mesmo brinco, mas ela não gosta, está horrível. Aí tira e coloca do lado, ou seja, não faz parte dela. Isso é um acessório. Fé não é um acessório. Fé não é uma carta na manga que você lança a mão dela no momento de pressão. Fé é um estilo de vida. O justo viverá pela fé. Ou seja, a fé, ela faz parte de você. Amém? A fé faz parte de você. Não é algo que você levanta um dia, rapaz, hoje eu estou a fim de usar fé. Eu estou a fim de viver pela fé. Aí no outro dia, não vou usar fé. Não, fé não é isso. Fé é um estilo de vida. Tudo estando bem, ou nada estando bem, você precisa estar em fé. Fé não é um acessório para você usar no momento da pressão. Fé não é um acessório para você usar no momento que você precisa que chegue um recurso que ainda você não tem. Fé é um estilo de vida. O meu justo viverá pela fé. Amém? Quando nós conhecemos a verdade, fé chega ao nosso coração. E quando fé chega ao nosso coração, ela se torna a nossa âncora. Amém? É o nosso lugar de segurança. A fé é a estrutura que nós nos apoiamos e vivemos a partir dela. Fé não é confissão positiva apenas, amém? Fé é positiva, sim, totalmente positiva, mas não é confissão positiva. Tem um mantra que inventaram aí que é eu quero, eu posso, eu consigo. Isso não é fé, irmãos, isso é confissão positiva. Amém? Embora a fé seja positiva, mas ela é muito mais do que isso. Fé é resultado do conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, se a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus você já foi sarado, isso é um fato consumado. Você agora recebe essa palavra no seu coração, fé é gerada e você começa a falar isso sobre a sua vida, ainda que você passe por uma circunstância de enfermidade, ou de doença, ou de dor, mas há uma verdade estabelecida acima desse relatório natural. Acima dessa circunstância passageira, há uma verdade estabelecida por Deus. Porque o que Jesus fez suplanta qualquer realidade natural que você possa experimentar em algum momento da sua vida. Não é porque tem uma dor aí que você tem que conviver com ela. Amém? Não é porque os sintomas estão gritando que você agora vai aceitá-los de bom grado. Não, ainda que tenham sintomas gritando no seu corpo, eu vou te dizer, fé não nega a circunstância, mas fé identifica e parte para cima e resolve. Fé não é negar um fato, mas é se estabelecer em um fato que está acima. Fé não é negar um relatório contrário ou um diagnóstico contrário. Fé é você pegar um diagnóstico e estabelecê-lo abaixo da palavra. Amém? Fé é exatamente você saber que o problema é real, mas há uma realidade acima desse problema. Amém? E a realidade que está acima desse problema é exatamente o que a palavra diz a respeito daquilo. Ainda que você passe por uma circunstância financeira, por exemplo, você pode tirar um extrato bancário, olhar lá a sua conta no aplicativo e você ter um saldo abaixo do que você precisa e você ter um saldo negativo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que e conheceis a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A conta bancária pode estar no negativo, mas deixa eu te falar uma coisa, isso é só uma questão de tempo para mudar. Amém? Você não precisa agora ficar se tremendo, né, quando entra o seu salário e você tira o seu dízimo e você coloca o rendimento daquele mês lado a lado com os compromissos que você tem que honrar. Pode ser que a conta não feche. Pode ser que a conta não feche. Pode ser que o seu rendimento não supra totalmente a sua necessidade daquele mês. Mas quantos têm a coragem de declarar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Quantos têm a coragem de declarar que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide,
Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, ainda que a circunstância seja totalmente contrária, meus irmãos. A fé não vai negar a circunstância, a fé não vai negar uma situação adversa, mas a fé identifica aquilo e parte para cima declarando a palavra de Deus. Porque assim como a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, segundo Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a fé precisa sair pela nossa boca. Já foi falado sobre isso aqui hoje, a fé precisa sair pela nossa boca. A fé precisa sair pela nossa boca, porque diante de um diagnóstico contrário, diante de um relatório médico, diante de uma situação financeira adversa, você precisa ter algo para falar, porque as contas a pagar, as contas a vencer, ou, em alguns momentos, as contas vencidas, elas têm uma voz. Qual é a voz das contas? Você precisa me pagar. Agora eu te pergunto, qual é a sua voz diante das contas? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, diga cada uma. Irmãos, quando Deus supre cada uma, nenhuma fica de fora. Nenhuma fica de fora. Mas se você não sabe o que a palavra diz ao seu respeito, na área das finanças ou na área da saúde, por exemplo, o que é que você vai falar? Rapaz, agora não tem jeito mesmo, agora já era para mim. Não era para você, porque você tem um pai. Você é filho, você não é bastardo. Você é filho, você não é bastardo. Aleluia. O pessoal critica o povo da palavra da fé. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Se existe uma palavra da fé, deve existir uma palavra que não é da fé, a palavra da incredulidade. Eu não quero. Eu não quero palavra de incredulidade. Eu quero a palavra da fé, irmãos, porque é por ela que eu vivo. Amém? O justo vive pela fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A sua conta bancária pode não estar do jeito que você precisa ou deseja, mas fale alguma coisa a esse respeito. Fale alguma coisa a esse respeito. Há quem diga que crente calado é crente derrotado. Então abra a sua boca e fala, mas não fale incredulidade. Concorde com a palavra. Concorde com a palavra. Concorde com a palavra. Amém. Irmãos, ainda ontem, eu recebi um contato de um casal maravilhoso. A gente pastoreou eles por um bom tempo em Curitiba. E eles não moram mais em Curitiba, moram em Campos do Jordão. E eu trabalhando ontem, não percebi, a esposa dele tinha me mandado uma mensagem por volta das 11 horas da manhã, não vi. E quando estava em casa à tarde, eu vi a mensagem, falei, acabei de ver sua mensagem, e ela perguntava se eu podia retornar para eles, estavam precisando falar comigo. E eu disse, olha, eu estou trabalhando, mas quando eu chegar em casa, eu retorno para você. Pode ser? Amém, pastor, pode ser sim, tá, ok. Quando cheguei em casa, perto das 9 da noite, aí liguei e começamos a conversar. E ela me lembrou de um fato que aconteceu em Curitiba, irmãos, que eu nem lembrava, a Márcia também, na hora que ela estava falando, a Márcia lembrou parcialmente. Mas ela me disse que certa vez o marido dela fez o rema em Curitiba, amém? Quem não está fazendo o rema ainda se prepare para fazer, porque de fato, irmãos, o rema é um divisor de águas na vida do cristão. Não estou falando da instituição, estou falando da palavra que é liberada no rema. E da unção que a visão rema carrega. Amém? Então essa irmã disse, pastor, você se lembra? Porque eles precisavam falar comigo que estavam com uma circunstância, estão passando por uma circunstância, queria orientação, queria conversar um pouco, enfim. E ela relatou a circunstância e ela falou, pastor, eu estou fazendo contato, porque não teve nenhuma situação que nós comunicamos com vocês, compartilhamos com vocês, que vocês oraram com a gente e oraram por nós, que nós não recebemos a resposta, que nós não recebemos a vitória. Por isso eu estou entrando em contato. E ela me lembrou de um fato que aconteceu em Curitiba, irmãos. O marido dela, quando eles chegaram na igreja, ele tinha tido já um princípio de infarto, rapaz muito novo, hoje ele deve estar com 42 anos por aí,
Naquele tempo, então, há 7, 8 anos atrás, ele era muito novo. Ele tinha tido um princípio de infarto, ele estava fazendo rema, e eles foram num culto de oração na quinta-feira. Quem não está vindo no culto de oração, meu irmão, não perca os cultos de oração. Tem coisas que só acontecem nos cultos de oração. Amém? E ela diz, pastor, você se lembra que nós fomos para o culto de oração e que o meu marido ele ia fazer um cateterismo no dia seguinte e que nós estávamos ali com o diagnóstico e o cateterismo já estava marcado porque ele estava com uma artéria entupida e ele estava correndo o risco de infartar a qualquer momento. Você se lembra disso? Falei, não me lembro, realmente não me lembrava. Ela disse, olha, nós mostramos o diagnóstico, e o Senhor orou por nós, o Senhor e a Márcia oraram por nós e falaram assim, podem ir para o médico. E o médico vai perguntar o que vocês estão fazendo lá, porque não vai ter mais nada. Vão para o médico. Vá, está marcado, vá. Mas o médico vai perguntar o que você está fazendo aqui, porque você não tem nada. E ele foi para o médico no outro dia, e ele estava desejoso, tinha alguma programação do rema, não sei se era entrega de certificado, no dia posterior. E ele estava agoniado, se eu fizer cateterismo não vou poder ir para a programação do rema. Eu disse, você estará na programação do rema, e esse relatório já caiu por terra, em nome de Jesus. E ela disse que quando chegaram no médico, o médico repetiu exatamente as palavras que eu falei para ele. Olha, já vasculhamos tudo, já estamos no seu coração, já passamos pelas artérias, já estamos no seu coração, não tem nada, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Irmãos, a palavra de Deus, ela muda diagnósticos. A palavra de Deus muda circunstâncias. Circunstâncias contrárias, de repente, estão favoráveis. Pessoas que, às vezes, são uma pedra, entre aspas, no seu caminho, de repente, elas estão favoráveis a você. Porque você vive a partir da palavra de Deus, você vive pela fé. Amém? Então, eu estou dizendo, irmãos, nós não falamos para ele, olha, rasga esse diagnóstico, ignora isso aí não existe. Não, nós falamos, tudo bem, o diagnóstico está aí. Os médicos são capacitados para isso. Mas olha, onde o médico não pode tocar, tem o médico dos médicos. Tem o médico dos médicos, isso é fé, irmãos. O justo viverá pela fé. Se você puder viver pela fé, irmãos, não haverá impossíveis para você. Não haverá impossíveis para você, porque há um Deus que zela por você, há um Deus que vela pela palavra dele para cumpri-la. E se você está estabelecido na palavra, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. As pessoas muitas vezes querem viver alheias à palavra, à parte da palavra, e querem que a bondade de Deus, de certa forma, se manifeste na vida delas, mas Deus ele só trabalha com a palavra. Se você não considera a palavra, você não terá os benefícios do Deus da palavra. E se você considera a palavra, certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. O Salmo 23 termina com essa afirmação maravilhosa, irmãos. Se você considera a palavra, fé vai sendo gerada no seu coração. E quando fé vai sendo gerada no seu coração e começa a sair pela sua boca, circunstâncias começam a mudar. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quantos estão dispostos a viverem pela fé? É a vida que Deus programou para mim e para você, meus irmãos. Essa é a vida que vale a pena. Crente não é para viver de altos e baixos, não, irmãos. Crente é para estar em paz em todo o tempo. Deixa eu te perguntar, como é que você perdoa a pessoa que te ofende? Diga, pela fé. Como é que você ama aquele que te persegue? É assim que funciona. Como eu disse, fé não é um acessório, não é uma carta na manga. O que é uma carta na manga? É aquela surpresinha que você tem. Não. Fé precisa fazer parte da sua vida. Amém? Acessório você usa quando você quer e não usa quando você não quer ou acha que não precisa. Fé é uma questão de vida. É uma necessidade básica para o cristão. O justo viverá pela fé. Não tem vida, irmão, sem fé. Não se iluda, não tem vida sem fé. Não tem vida sem fé. Ainda que você seja uma pessoa positiva, uma pessoa para cima, uma pessoa alto astral,
Mas isso não sustenta a vida de ninguém. O que sustenta a vida do cristão é exatamente a fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Isso é fé. É o que sustenta a minha vida, é o que sustenta a sua vida, é o que te mantém de pé no dia mau. Amém? É o que mantém você de pé no dia mau. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando o dia mau chega, quando a notícia ruim chega, não vai dar tempo de você buscar a palavra para a fé chegar no seu coração, para você ficar de pé. Você precisa já estar em fé para que essa circunstância não te derrube. E o dia mau chega para todo mundo, mas esse pastor está pregando negativo. Não estou pregando negativo, eu estou pregando vida real. Vida real. O dia mau chega para todo mundo. As más notícias chegam para todo mundo. Circunstâncias se levantam na vida de todo mundo. A questão é como é que você vai responder às adversidades. Diga, é pela fé. É pela fé, irmãos. Diagnósticos chegam. Problemas se levantam. Barreiras se levantam, mas só se levantam para cair. Só se levantam para cair. Amém? O justo viverá pela fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos abrir comigo, por favor, lá em Gênesis capítulo 22. É um texto maravilhoso, muito edificante. É um texto que, todas as vezes que eu passo por ele, eu fico maravilhado, porque Abraão, ele viveu na antiga aliança, amém? Na verdade, ele viveu antes, de fato, da antiga aliança, mas ele viveu uma vida de fé, tanto é que Abraão é o pai da fé. Abraão é um exemplo de fé a ser seguido. Quantos sabem que Abraão recebeu uma promessa que ele seria pai de multidões sem que ele ainda tivesse um filho? Abraão recebeu uma promessa de Deus, irmãos. Quando ele tinha 75 anos, Deus falou para ele que ele ia ter uma descendência inumerável como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Mas, primeiro, ele era velho. Segundo, ele não tinha filho. Terceiro, a mulher dele era velha. E quarto, a mulher dele era estéril. Sara era estéril. Então, as impossibilidades estavam pairando por aí. Deixa eu te perguntar, você já se deparou com alguma impossibilidade diante de você? Logicamente que sim. Agora, quando nós nos deparamos, irmãos, com uma impossibilidade, nós precisamos tornar essa impossibilidade apenas uma oportunidade do milagre se manifestar. Amém? Amém ou não amém? É isso, irmãos, uma impossibilidade precisa se tornar uma oportunidade do sobrenatural se mover, do milagre acontecer. O milagre é uma intervenção sobrenatural no curso natural das coisas. Isso é um milagre. Uma intervenção sobrenatural no curso natural das coisas. Você chega num lugar que as portas estão fechadas, mas você precisa daquela porta aberta. E aí você vai falar com Deus do sobrenatural. E de repente, sem você saber como aquela porta está aberta, você chega diante de uma pessoa que não vai com a sua cara, mas você agora precisa lidar com ela e você precisa de favor e graça diante dela. Você nem precisa falar com ela, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. O pastor Delrin, lá de Aracaju, ele diz que quando o natural começar a te apertar demais, está na hora de você subir para o sobrenatural. O sobre é algo que está acima. Amém? É algo que está acima. O sobrenatural é algo que está acima do natural. Então, Abraão, ele estava diante, irmãos, de relatórios médicos, por assim dizer, de situações naturais totalmente contrárias, e ele recebe a promessa de Deus: você vai ser pai de multidões, a sua descendência será tão grande que será inumerável. Olha só, Abraão, você consegue contar as estrelas do céu? Se você puder, conte. E de repente o Senhor fala: olha, a sua descendência será como a areia que está na praia do mar. E Abraão não tinha filhos, irmãos. Abraão agora ele chega a questionar a Deus: Senhor, como é que eu vou ter uma descendência se nem filho eu tenho? É um servo nascido na minha casa que vai ser o meu herdeiro. Não, Abraão, não vai ser o servo.
Damasceno, que vai ser o seu herdeiro, vai ser aquele que será gerado de ti, Deus falando com ele. Se você tem uma palavra de Deus, você tem um futuro, viu? Se você tem uma palavra de Deus, você tem as respostas que você precisa. Eu me lembro ainda em Belo Horizonte, eu vou abrir no texto, calma aí, tenha calma. Eu vou abrir no texto, eu lembro, eu falei Gênesis 22, eu não esqueci, mas deixa eu te falar, eu me lembro em Belo Horizonte, eu sou de lá. Me lembro que lá nos anos de 2006, 2007, rapaz, mas você já era nascido nesse tempo? Já era nascido, sim, irmãos, há bastante tempo, viu? Eu era nascido em 2006, 2007. Eu me lembro que tinha um jovem lá, o pessoal, quando os jovens pegam a fé e começam a falar coisas grandes, o pessoal começa, mas é muito empolgado, né? Esse jovenzinho não sabe de nada, ele não sabe as dificuldades, ele não sabe as impossibilidades. Eu me lembro que tinha um casal de jovens lá, eu sei que eu sou muito jovem, viu, gente? Obrigado. Né? Mas esse casal é bem mais jovem que eu. E naquele tempo, eles muito mais jovens ainda, e eles falavam que Deus tinha uma grande obra para realizar na vida deles no Reino Unido, a partir de Londres. E eles em Belo Horizonte, mineirinhos raiz, sabe aquele mineirinho que o pessoal fala que é o come quieto? Mas eles declaravam coisas tremendas, irmãos, e pessoas que não eram da fé, inclusive da família dele, viu? Por isso que Deus falou com Abraão, rapaz, sai da sua terra e da sua parentela. Se tem um povo que atrapalha a vida de fé, é parente. Se não for da fé, atrapalha. E os familiares desse casal, irmãos, eles ficavam duvidando, falavam que eles tinham um pensamento de grandeza. Deixa eu te falar, se você tem um Deus que é grande, você precisa pensar grande. Deus não é mesquinho, Deus não é medíocre. Deus não vai te dar sonhos que você consiga resolver na sua própria capacidade ou com as suas próprias posses. Deus vai te dar sonhos muito maiores que você mesmo. E se você não estiver estabelecido na palavra, se você não tiver fé, você mesmo vai entulhar os poços que Deus está abrindo para você. Você mesmo vai ser um empecilho entre a promessa e um cumprimento, porque você não vai crer. E se nós não crermos, ainda que Deus tenha prometido, se nós não crermos, não vai acontecer. É sério, pastor, mas Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus, mas Ele te deu um livre-arbítrio. Se você não decidir concordar com Deus, você pode impedir que as bênçãos se manifestem na sua vida. Incredulidade bloqueia Deus. Sério, incredulidade bloqueia Deus. Se a palavra diz algo e você está pensando contrário ao que a palavra diz, Deus não vai poder intervir ao seu favor. Pega isso. Se a palavra diz algo e você está pensando contrário àquilo que a palavra diz, Deus não vai poder te alcançar. Deus não vai poder manifestar na sua vida aquilo que Ele mesmo já prometeu. E esse casal muito jovem estava ali, nós vamos fazer uma grande obra na Europa, nós vamos ter um grande trabalho a partir do Reino Unido, nós vamos isso, nós vamos aquilo outro, fizemos o Rema juntos. Irmãos, e aí você podia perguntar para eles, o que é que vocês têm? Nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma promessa de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo que você precisa, meu irmão. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo que você precisa. E esses jovens, de repente, decidem ir para Londres, mas antes eles estudaram inglês, se formaram no Rema junto comigo, foram para Campina Grande, a sede do nosso ministério, estudaram na escola de missões, diligência e fé caminham juntos. Amém? Fé não é dar passos no escuro, como o pessoal pensa que é. Fé é dar passos na certeza. Ainda que o caminho não esteja lá, mas o caminho vai aparecer. Mas você dá passos convictos, você não dá passos não sabendo o que vai acontecer, você dá o passo sabendo o que vai acontecer, porque Deus está com você. E de repente esse casal faz todo esse processo, vende apartamento em Belo Horizonte, ela advogada de uma das maiores faculdades particulares de Minas, da UniBH, triplicaram, eu sei que multiplicaram o salário dela, ele programador de sistema de uma das maiores empresas de Belo Horizonte. E eles fizeram uma proposta para ele, irmãos, que eu vou te falar, se não fosse pela fé, não tinha como recusar. E ele recusou por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma promessa de Deus. Me pergunte, quem é esse casal hoje? Esse casal hoje é supervisor do Verbo da Vida na Europa. Eles não só fizeram um grande trabalho em Londres, como eles agora, ainda sendo muito jovens, são os supervisores
do Ministério Verbo da Vida em toda a Europa. Tem obras nascendo na Ucrânia, tem obras nascendo na Holanda, tem um jogador do Liverpool, inclusive, que quando ele é holandês, quando morava na Holanda, ele participava das reuniões que esse casal promovia. Amém? Irmãos, Deus fala e Ele cumpre, mas nós precisamos concordar com as promessas dEle. Isso é fé. Esse casal hoje, irmãos, eles não só fizeram um grande trabalho a partir de Londres, eles são os supervisores do Verbo da Vida em toda a Europa. E eu já nem sei quantas obras tem na Europa debaixo da supervisão deles, mas eles só tinham uma palavra de Deus. Pergunta, eles tinham recurso financeiro? Não tinham. Mas eles estavam munidos de uma convicção, irmãos, que nada demovia eles daquele lugar. Nada, ainda que as pessoas incrédulas falassem com ele, vocês estão delirando. Vocês não sabem o que vocês estão dizendo, vocês estão muito empolgados. Crente que não é empolgado não é crente coisa nenhuma, é só simpatizante. Crente tem que ser empolgado mesmo, irmãos, tem que ser empolgado, porque se você se encolher diante das circunstâncias contrárias, as circunstâncias vão te engolir. Amém? Se você se encolher como os 10 espias que foram mandados juntos com Josué e Caleb para espiar a terra de Canaã e voltaram com aquele relatório negativo, difamando a terra, as circunstâncias engoliram eles. Você nem sabe o nome de nenhum deles, mas você sabe o nome dos 2 que concordaram com Deus. Você sabe o nome dos 2 que pegaram a visão de Deus. Você sabe o nome dos 2 que deram crédito à promessa de Deus. Eles se chamam Josué e Caleb. Amém? Josué e Caleb. E eles viveram num nível de fé que muitos cristãos nos dias de hoje não estão conseguindo atingir, porque não estão dando crédito à palavra de Deus. E se fé, irmãos, é resultado do conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra, se queremos ter fé. Tem gente orando, Deus me dá mais fé. Não, irmãos. Deus não vai te dar mais fé se você não mergulhar na palavra. Se você não se encher da palavra, porque quando a palavra cai no seu coração, fé é gerada e fé começa a sair pela sua boca. Amém? Vamos agora em Gênesis 22, por favor. Gênesis, no capítulo 22. Rapaz, eu vou te falar que eu não vou passar em 1/3 dos textos que eu pensei que eu passaria. Eu não vou conseguir visitar 1/3 dos textos que eu planejei, mas Deus é bom, Deus sabe mais do que eu. Deus, Ele sabe muito mais do que eu. Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você está precisando para esse dia. Deus sabe a sua necessidade, eu não sei, ainda que eu saiba alguma coisa de um ou de outro, mas eu não sei o todo. Deus conhece cada coração, amém? E à medida que eu estou falando aqui, o Senhor está alcançando os corações poderosamente, eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei disso. O justo viverá pela fé. Gênesis 22... Verso 1, aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Quantos sabem que Deus é bom? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você pode repetir comigo? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora, se você puder repetir, crendo nisso, vamos fazer de novo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ponto. É isso, irmãos, o que Deus falou, ponto final. Vamos agora, Gênesis 22, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus, ele tinha uma maneira de interagir com Abraão diferenciada, irmãos. Quando Deus falou para Abraão sair da terra dele e da parentela dele, Deus falou, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não deu um endereço específico, não deu um GPS. Abraão, clica aqui nesse endereço, você vai... Não, Deus falou, vou te mostrar, apenas sai. E Abraão foi. Agora Deus fala com Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai para Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes
que eu te mostrarei. Amém. A Bíblia continua dizendo: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Veja bem, 3 dias de caminhada, agora que Abraão, viu onde era para ele sacrificar Isaque. 3 dias de caminhada, irmãos. Agora, o que Abraão estava indo fazer? Diga, sacrificar o filho dele. Ele estava indo sacrificar Isaque, porque Deus tinha pedido Isaque. Mas não se iluda, irmãos, Deus não dá e toma, ok? Amém? Deus não dá e toma. Não tem esse negócio que Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Você conhece bem essa frase aí, essa é a frase de incrédulo. Jó falou essa besteira quando ele era incrédulo, viu? Quando ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas quando ele conheceu Deus, de andar com Deus, a fala dele mudou totalmente. Ok? Não tem dessa. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Tem crente, rapaz, que está se apegando a isso aí, a incredulidade de Jó. Ao invés de se apegar à fé de Abraão, se apega à incredulidade de Jó. Eu não vou falar sobre Jó hoje não, tá bom? Se Deus me inspirar, um dia eu posso falar e sei que vai abençoar a sua vida. Mas tem um livrinho ali que fala sobre Jó, tá bom? Se você quiser, adquira depois. E você pode mudar esse conceito que você tem, de que Deus dá e Deus toma. Em tudo dá glória a Deus. Não, não é assim. Olha só. O verso 5 diz assim: então disse Abraão a seus servos, esperai aqui. Quando ele viu o monte que ele ia sacrificar Isaque, ele agora fala um negócio, irmãos, que parecia que ele estava contradizendo a Deus. Ele disse: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz. Quem é esse rapaz? Isaque. O que ele estava indo fazer com Isaque? Sacrificá-lo ao Senhor. Amém? Eu e o rapaz iremos até lá no monte. E havendo nós adorado, voltaremos para junto de vós. Meu amigo, isso é fé em ação. Amém? Olha, os pais, eles nem cogitam a possibilidade de dar um filho não, viu gente? Os pais que amam o filho como Abraão amava, eles não cogitam. Nós vimos aqui hoje o Marcos e a Catherine apresentando a Luísa ao Senhor. E eles jamais cogitariam um negócio desse, abrir mão da filhinha que eles receberam com tanta alegria. E Deus fala com Abraão: vai sacrificar Isaque, seu filho, a quem você ama tanto. Mas olha a fala de Abraão, irmãos. Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Isso é convicção. Amém? Você pode pegar um diagnóstico médico muito cruel, um diagnóstico que trema as suas pernas, por assim dizer, e você pode falar: eu vou até o médico, como aquele casal fez lá em Curitiba, eu vou até o médico. E tendo conversado com o médico, eu vou para a festa do Rema. Mais ou menos foi isso que eles fizeram, irmãos. O diagnóstico está aqui. Os exames apontam uma artéria entupida. E essa artéria, ela corre o risco de me infartar a qualquer momento. Mas nós vamos até o médico, e chegando lá, nada terá. Porque o poder de Deus, ele cura, ele sara. E Abraão, ele falou, irmãos, com tanta convicção, que Isaque, no meio da caminhada, pergunta: papai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas e o cordeiro para o sacrifício? Cadê o cordeiro? Imagina um pai, irmãos, o coração de um pai, diante de uma pergunta dessa. E Abraão fala: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Amém? E pula comigo, por favor, lá para o versículo 20. Lá para o versículo 20, para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz assim: então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. O que Abraão disse? Esperem aqui. Eu e o rapaz vamos subir o monte. E tendo nós adorado ao Senhor, nós voltaremos para junto de vocês.
Abraão, ele não falou que eu vou lá e eu vou voltar com o rapaz que eu estou indo sacrificar. Ele não sabia o que Deus ia fazer, ele não sabia como Deus ia fazer, mas ele cria. E ele creu de uma maneira tal que do jeito que ele falou, aconteceu. Do jeito que Abraão falou, nós vamos adorar, e tendo adorado, nós voltaremos para junto de vocês. E o versículo 20 diz, então voltou, o 19, tá? Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Abraão andou em um nível de fé, irmãos, extraordinário. A fé do tipo de Deus. A fé que fala e acontece. A fé que chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. No princípio, irmãos, criou Deus céus e terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. E o que houve? E disse Deus, haja firmamento. O que você está precisando dizer haja na sua vida? É saúde? É paz? É alegria? Abra sua boca. Abra sua boca. Se você está vivendo debaixo de perturbação, você pode sair daqui hoje livre dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se tem alguém aqui hoje, irmãos, eu meditando sobre essas verdades, me vejo. Se tem alguém aqui hoje que está sofrendo de dor crônica, é o dia de você ir embora livre dessa dor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui sofrendo de dor crônica, que só toma remédio paliativo. O que é paliativo? É o que não cura, é o que ameniza o problema. Mas nós temos um remédio que resolve. Nós temos um remédio que resolve. Se você está sofrendo de alguma dor crônica, hoje é o dia. Diga hoje, é hoje, diga é hoje. É hoje, meu irmão, que você sai daqui livre. Aleluia. Lá em Curitiba, irmãos, mas esse pastor ele fica vivendo de passado. Não, irmãos, eu vivo do presente mesmo. Mas lá em Curitiba tinha um atleta lá na nossa igreja. Esse atleta, ele pertencia ao Atlético Mineiro, meu arquirrival. Por que ele é seu arquirrival? Porque eu sou cruzeirense. Mas esse atleta era do Atlético Mineiro e estava jogando emprestado no Paraná Clube, quando o Paraná jogou a primeira divisão. Esse atleta ele tinha uma lesão muscular crônica que não se curava. Diga, não se curava. Só que esse atleta começa a frequentar a nossa igreja e agora vai receber a palavra. Ele ia muito nos cultos da semana, porque final de semana eu estava jogando em Curitiba, eu estava viajando. E num culto da semana, irmãos, Deus me deu uma palavra para aquele cidadão e ele tinha 2 sonhos. Diga, 2 sonhos. Um dos sonhos era ser curado daquela lesão crônica. O outro sonho era jogar na Europa. Ele já tinha 25 para 26 anos, e nessa faixa etária, às vezes, é um pouco tarde para a Europa querer. E num culto da semana, o Senhor me dá uma palavra para aquele atleta, eu chamo, ele vem à frente, e eu falo, Deus está te curando hoje dessa lesão crônica, problemas musculares nunca mais vão te impedir de fazer o que você gosta, de praticar a sua profissão. E outra coisa, a porta está sendo aberta na Europa para você. Não foi, irmãos, para tentar agradar atleta, não, porque eu sou acostumado a lidar com atleta, fique tranquilo. Mas foi uma inspiração de Deus. Deixa eu te falar, aquele rapaz foi curado da lesão crônica muscular, foi jogar na Europa, foi para um time lá de Vila da Ilha dos Açores, que é o Santa Clara, um time de primeira divisão de Portugal, e foi destaque lá e jogou em outros times de Portugal, e hoje esse rapaz está jogando na Grécia. Deus não só curou a lesão crônica que estava encerrando a carreira dele aos 25 anos, mas Deus abriu as portas para ele na Europa, porque era o sonho dele, e esse rapaz está muito bem na Europa, para você ter uma ideia. Diga, a palavra funciona? A palavra funciona, irmãos. Uma palavra inspirada por Deus liberta pessoas. Uma palavra inspirada por Deus abre portas. Uma palavra inspirada por Deus reverte situações contrárias. Uma palavra inspirada por Deus liberta do cativeiro de Satanás.
Doença é cativeiro de Satanás, viu, gente? Dor, enfermidade, doença, essas mazelas todas são cativeiro de Satanás. E Deus não quer os filhos dele cativos, não. Amém? Mas é pela fé que se recebe. Então esse rapaz, irmãos, foi curado da lesão crônica. E lesão crônica é algo que não tem cura. A pessoa vai fazer aqueles tratamentos paliativos e não vai ser curada. Ela vai jogar, vai lesionar de novo. É assim que funciona. Mas naquele dia, irmãos, diga naquele dia. Irmãos, tem um dia que é o dia da virada de chave na vida da gente. Amém? É o dia da virada de chave. E pode ser que o seu dia seja hoje. Fica conectado aqui. Pode ser que o seu dia seja hoje. Pode ser que você esteja sofrendo com algo aí e já tenha até se acostumado a tratamentos paliativos. Mas hoje é o dia de você ficar livre. É o dia de você ficar livre. É o dia de você ficar livre. Tem muita gente que não dorme à noite porque tem insônia, porque tem ansiedade, porque tem síndrome disso, síndrome daquilo, mas tudo isso é mentira do diabo. Tudo isso é mentira do diabo. Como é que o crente vive em paz? Diga, pela fé. Como é que o crente vive em alegria? É pela fé, irmãos, é tudo pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Chega! Chega de insônia, chega de ansiedade, chega de preocupação, chega de depressão, chega desses cativeiros do diabo, irmãos. Chega! Chega! Chega um momento que a gente tem que dar um basta. Não é isso que Deus tem para mim, não é isso que eu vou viver em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra por favor em Marcos no capítulo 5, glória a Deus. O pessoal aqui falou que eu tenho a unção do quebra-copo, gente. Mas isso não é verdade. Isso é intriga da oposição. Porque já aconteceu, né? Tem coisas que acontecem. Já aconteceu, né? Da mão passar rápido aqui e pegar no copo, né? 2 vezes, tá? Só 2 vezes, viu, gente? Só 2. Mas não tem unção do quebra-copo, não. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Ele é maravilhoso, irmãos. Marcos capítulo 5, por favor. Quantos amam a palavra? Aleluia, glória, glória. Te amamos, Pai, nós amamos a Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. O Senhor é bom. Marcos 5, 21, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 21. Aleluia, continue conectado aqui, amém? Aleluia, o Senhor está falando. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Amém. A minha filhinha está à morte. Ele estava diante de um grande problema. A morte da filha dele era iminente. A qualquer momento, ela poderia morrer. Jesus vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Amém. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus estava indo com Jairo. Irmãos, Jairo era um homem influente, era um dos principais da sinagoga. Na verdade, ser da sinagoga já era uma grande coisa, já era um motivo de honra, de honrarias. Mas ele não só era da sinagoga, ele era um dos principais da sinagoga. Mas sabia que todo o seu conhecimento, toda a sua influência, né, todos os seus contatos, chega um momento que não poderão te dar as respostas que você precisa. Sabia disso? Ah, mas eu conheço o prefeito, conheço o vereador, presidente da Câmara. Ah, eu conheço o diretor do hospital. Não, você tem que conhecer a Jesus. Você tem que conhecer a Jesus. Você tem que conhecer a palavra. Porque quando o diretor do hospital ficar de mãos atadas, você tem um que você vai recorrer a ele, e ele não vai te despedir de mãos vazias.
Vamos continuar a leitura. O versículo 24 diz assim: grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, diga certa mulher. Certa mulher que havia 12 anos, diga 12 anos. Mas que pastor chato, ele fica falando para a gente repetir as coisas. Não, é para fixar no seu coração, amém? Quando você fala, fixa mais. Amém? Quando anota, como Ana está anotando, fixa mais ainda. Amém? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus, irmãos. Ela ouviu a fama do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, daquele que o nome dele está acima de todo nome. Ela ouviu a fama desse. Qual era a fama de Jesus? Rapaz, tem um homem aí que onde ele chega, os endemoniados são libertos, os doentes são curados, os presos são libertos. Era essa a fama de Jesus. Ela ouviu isso, irmãos. E quando ela ouviu isso, fé foi gerada no coração dela. Porque fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, fé está sendo gerada no seu coração. Aquilo que até ontem você não tinha coragem de abrir a boca para falar, a partir de amanhã você pode abrir a sua boca e falar. Falar contra diagnósticos, falar contra depressão, falar contra prisões na mente, falar contra dores crônicas, falar contra portas fechadas. Em nome de Jesus, essa mulher, ela ouviu a fama de Jesus e vindo por trás de Jesus, por entre aquela multidão, ela tocou as vestes de Jesus. Por quê? Porque ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Ela ouviu a fama de Jesus. Quando ela ouviu o que Jesus fazia, fé foi gerada no coração dela. Quando fé foi gerada no coração dela, ela começou a falar. E quando ela falou, ela agiu. E quando ela agiu, aconteceu. Porque a Bíblia diz que ela tocou nas vestes de Jesus, e quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Mas antes de sentir no corpo, ela falou alguma coisa. O que ela falou? Rapaz, tem 12 anos que eu estou sofrendo com essa hemorragia. Rapaz, eu tinha muito dinheiro, eu já gastei todos os recursos que eu tinha e não resolveu nada. Não tem jeito para mim mesmo. Foi isso que ela falou, irmãos. Tem crente com esse tipo de fala, viu? Tem crente com esse tipo de fala. Rapaz, mas eu estou no vermelho, no banco, já faz 5 anos e nada muda. Não tem jeito para mim mesmo. Eu não sou próspero, coisa nenhuma. Tem gente concordando com as circunstâncias. Está na hora de você concordar com a palavra de Deus. Porque antes de sentir no corpo dela, antes de tocar nas vestes de Jesus, ela falou alguma coisa: se eu tão somente lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ela tocou nas vestes dele, ela foi liberta daquela mazela naquele momento. 12 anos sofrendo, irmãos, é muito tempo, viu? Às vezes, uma dor de cabeça que insiste aí, 12 horas, a pessoa já está murmurando, já está falando contra a palavra. Aquele povo lá da palavra da fé, eles ficam falando que Isaías 54 foi para mim, mas não foi não, porque tem 12 horas que eu já estou com dor de cabeça e essa dor não passa. Como é que Jesus já levou? Como é que Jesus resolveu isso? Murmuração, diga murmuração. Irmãos, murmuração bloqueia a fé. Murmuração bloqueia a fé. Fale fé e fé vai funcionar. A mulher, ela estava diante de um quadro, irmãos, totalmente negativo e contrário. 12 anos sofrendo, já fraca fisicamente, porque a hemorragia é sangue indo embora. 12 anos, irmãos. Mas, quando ela ouviu a fama de Jesus, que ele curava, que ele libertava, ela começou a dizer algo: olha, se eu tão somente lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E foi isso que aconteceu com ela. Amém? Imagina Jairo. A filhinha de Jairo, à beira da morte. E agora vem essa mulher, rapaz, impedir a caminhada de Jesus, atrapalhar Jesus de fazer o milagre para Jairo. Imagina Jairo, irmãos. Rapaz, mas que mulher intrusa, viu? Que mulher intrometida. Jesus indo na minha casa curar minha filha e ela se intromete no caminho.
Mas Jesus tem milagre para todo mundo. Jesus tem milagre para todo mundo. Jesus tem milagre para todo mundo. Amém? Fica em paz. Se o milagre na vida do irmão acontecer primeiro, fique em paz, celebre. Porque enquanto você celebra a vitória do seu irmão, o milagre na sua vida está se manifestando também. Amém? Vamos ver ali, irmãos, o que aconteceu, que Jesus agora fala que alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder e não sei o que lá, e vamos avançar um pouco, que Jesus estava falando ainda com aquela mulher, vai, a tua fé te salvou, vai e fica livre do teu mal, e a Bíblia diz no verso 35, falava Jesus ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, já era. Olha só, irmãos. Que notícia, hein? Meu amigo, que notícia, rapaz. A tua filha já morreu. Por que você ainda incomodas o mestre? Por que você ainda incomodas o mestre? A tua filha já morreu, já era, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E a Bíblia diz no verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Irmãos, parece que é muito simples. Falar que o meu justo viverá pela fé é muito simples, não é? Mas é a única vida que funciona, irmãos. É a única vida que funciona. Só se vive pela fé. Não tem outro estilo de vida para crente. Não tem. Não tem. Jesus sem acudir a tais palavras. Ou seja, Jesus ouviu a fala dos servos de Jairo. Jesus ouviu que eles falaram que a filha de Jairo já tinha morrido, que ele pudesse deixar Jesus em paz. Jairo também ouviu. Mas Jesus agora, sem acudir a tais palavras, se vira para Jairo e fala, não temas, crê somente. Aleluia. Não tinha mais jeito, irmãos. Mas quantos se lembram que eu disse que diante de uma impossibilidade é apenas uma oportunidade do milagre acontecer? É desse jeito, irmãos, aquilo que não tem mais jeito, aquilo que seus recursos já não resolvem, a sua influência já não resolve, tem um que você pode apelar para ele. E quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você vai receber a sua resposta e o seu alívio. Não fale contra a palavra, não fale negativo, não concorde com as circunstâncias, irmãos. O que acontece é o seguinte, nós pegamos um relatório médico, um sintoma de enfermidade, e nós confrontamos esses relatórios, esses sintomas com a palavra, ok? Isso é agir em fé. Mas tem gente pegando a palavra e confrontando a palavra com os sintomas, com as adversidades, com as impossibilidades. Mas o povo fica pregando ali que eu sou mais que vencedor. Que derrota que é a minha vida. Não, irmãos, é o contrário. Você pega as circunstâncias e confronta as circunstâncias com a palavra. Não é confrontar a palavra com as circunstâncias, não, irmãos. Amém? Olha, eles falam que Jesus já levou as minhas dores e enfermidades e essa dor não me deixa. Você precisa concordar com a palavra. E na hora que você concordar com a palavra, que você falar com convicção, essa dor vai te deixar de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu não vou conseguir ir lá porque nós vamos passar para a ceia. Aleluia. Mas tem um texto que eu vou te dar como lição de casa. Eu sou bonzinho, viu? Eu sempre dou uma liçãozinha de casa, seja no culto de quinta, seja no culto... Eu sempre dou uma liçãozinha de casa. E a lição de casa vai ser Romanos, capítulo 4, do verso 17 ao 21. Quem é diligente faz a lição de casa, ok? Tem criança que não quer ir para a escola no dia seguinte porque não fez a lição de casa, né? Mas fique tranquilo, quando você chegar aqui no culto de quinta, eu não vou te perguntar o que está falando em Romanos 4, 17 ao 21. Aí tem gente que vai faltar no culto de quinta, gente, só pensando que eu vou perguntar. Não vou perguntar não, gente. Porque você vai ler Romanos 4, 17 ao 21, mas é em casa, não leia agora não, senão você vai perder o que está acontecendo aqui. É por você, não é por mim não. Eu já sei o que está lá. Amém? Eu já sei o que está lá, eu creio no que está lá.
É por você, não é por mim. Então, eu não vou tomar satisfação com você, eu não vou conferir com você. O que está escrito lá, hein? Eu falei domingo, hoje é quinta-feira. Você não teve tempo de ler ainda? Ah, você teve tempo de fazer um tanto de coisa e não teve tempo de ler esses versículos. Não, é por você mesmo, amém? Então, as lições de casa que a gente passa, não é por nós, é por você. Amém? É porque nós amamos a sua vida. Mas Romanos, capítulo 4, dos versos 17 ao 21, vai fechar essa ministração de hoje e vai aquecer o seu coração, vai te deixar mais animado ainda e vai te deixar plenamente convicto de que a palavra de Deus é a verdade e ela funciona. Plenamente convicto. Só um spoilerzinho do que está falando lá. Plenamente convicto. Plenamente convicto. Fé é uma plena certeza, é uma plena convicção. Amém? Então, tarefa de casa, Romanos 4, 17 ao 21. Pode ler mais, fique à vontade. Mas, para fechar o que a gente está tratando aqui hoje, eu creio que esses versículos vão afirmar ainda mais essas verdades no seu coração. Amém? Nós vamos ministrar a ceia agora, eu quero chamar os músicos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente participa da ceia, irmãos? Pronto. Respondeu. Você não ouviu, não? Fala mais alto, Jean. Pronto, a gente participa da ceia pela fé. Crendo que os elementos aqui, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, eles transmitem para nós uma verdade. Falam da nossa aliança com Ele, falam do que Ele fez por nós quando o corpo dele foi moído lá na cruz do Calvário. Amém? Nós participamos da ceia pela fé. Deixa eu te perguntar outra coisa. Essa pergunta às vezes é um pouco ofensiva. Como é que você dizime a oferta? É a mesma resposta, viu, Jé? É pela fé. Se não for pela fé, meu amigo, você nunca vai dizimar e nunca vai ofertar. Se não for pela fé, você não faz. Mas como o justo vive pela fé, você é um dizimista fiel e um ofertante generoso. Assim como você participa da ceia pela fé. Simples assim. Pela fé. Diga, pela fé. Diga, fé não é um acessório. É um estilo de vida. Fé é um estilo de vida, irmãos. Crente que, como diz o pessoal, assim como é natural para o peixe nadar, para o pássaro voar, é natural para o crente viver pela fé. Amém? É um estilo de vida. Dizem que cachorro late, peixe nada, ave voa e crente crê. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Amém? E agora, pela fé, nós vamos participar da Santa Ceia. Nós temos aqui o pãozinho, irmãos, que ele simboliza o corpo de Jesus. Quero chamar os diáconos para virem aqui, por favor. Esse povo maravilhoso que servem nessa igreja com uma excelência que nos inspira, viu, irmãos? Nos inspira mesmo. E eu vou te falar outra coisa. Deus está levantando muito mais gente para servir nessa igreja. Em todos os departamentos. Diaconato, música, não é para quem tem vocação, claro. Né? Diga, música não é para quem quer. Tá vendo? O povo acha que crente é um povo triste, um povo, cabisbaixo, um povo desanimado. Não. Crente de verdade é fervoroso, cheio da alegria do Senhor. E eu vou te falar uma coisa, a alegria do Senhor é a sua força. Crente triste é crente fraco. Crente forte é crente alegre. Que ri na cara do diabo, ri das circunstâncias, independente de. Tem um sorriso aí que pode sair. Tem gente que pensa que cara fechada é sinônimo de seriedade. Lá na minha terra, em Minas Gerais, cara fechada é fome. Tem nada a ver com seriedade. Tem muita gente que anda com cara fechada, carrancudo, mal-humorado, e não é sério coisa nenhuma. Agora, tem gente que ri o tempo todo e é seríssimo, sério, seríssimo. Né?
Mas é pela fé, irmãos, que a gente tem um sorriso no rosto sempre. A gente tem uma palavra, né, de ousadia sempre. A gente não se curva diante das circunstâncias. A gente não se curva diante dos ataques do diabo. A gente não se curva diante das enfermidades. A gente não se curva diante da tristeza. Porque eu vou te falar. Aquele que disse, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, ele também disse, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, diga a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O mesmo que diz alegrai-vos, diz desfrute da paz. E eu te pergunto, como é que anda em alegria? Como é que anda em paz? Pela fé, irmãos. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé.